aqui. Vamos desenhar só o gráfico de fluxo. Lembrando, é uma monitorização, você está vendo uma monitorização lá que está entrando e saindo. E aí, vamos lá. Fluxo ins, fluxo ex. Fluxo ins, fluxo ex. Primeiro círculo ali de desenvolvimento, conhecimento teórico, básico. Você tem que saber o que cada ponto desse gráfico representa. Tem que saber que a gente tem uma fase inspiratória, tem que saber que a gente tem uma fase expiratória. Então, acima da linha de base, você está medindo o fluxo que está entrando para o paciente. E você vai olhar essa fase inspiratória e vai caçar alterações. Primeiro você tem que saber o padrão de normalidade e depois você vai caçar, vai atrás de alterações. E aqui a gente tem a fase expiratória. Você vai olhar e vai caçar, procurar alterações o tempo todo. Toda vez que você olhar para o paciente, você vai ver no monitorização gráfica e olhar para ver se tem alteração. Aí a gente tem outros pontos. A gente tem a ciclagem e o disparo. O disparo, que pode ser dado pelo ventilador, pelo paciente ou por tempo, e a ciclagem, que vai passar da fase ins para a fase ex. Pontos críticos que você tem que ficar olhando para identificar e corrigir as sincronias. Vamos fazer uma analogia aqui. Então, aqui a gente tem uma luva, que eu vou utilizar como fosse uma bola, simular o componente elástico do pulmão, e uma bomba de encher pneu de encher bola de futebol, que eu vou utilizar como fosse simulando o ventilador. Então, se eu tenho aqui, ó, fase ins, fase ex, ciclagem e disparo. Quando o paciente puxa ou o ventilador manda, vai ter o disparo. Eu estou mandando para o paciente naquela hora. Iniciou. Se tiver uma dificuldade entre a percepção ou entre o ajuste aqui que está gerando, já é uma primeira fase inicial. Iniciou. Vai iniciar é o disparo. Vai iniciar, vai começar a ter iniciar, está disparando. Não está iniciando, está gerando o fluxo inspiratório. Quando você está na fase ins, seria a fase que o ventilador está dando a pressão ou dando volume. Ele está colocando fase inspiratória. Fase inspiratória. A luva está cheia aqui. Quando vai passar da fase ins para a fase ex, é a ciclagem. A gente tem que ter o ventilador tem que parar de dar pressão e por recolhimento elástico, o pulmão é desinsuflado. Então aqui, ó, disparou, fase ins, chegou, pausa inspiratória, ciclagem. Fase ex é quando a luva está secando. Então vamos de novo aqui. É isso que está acontecendo o tempo todo, que está ventilando o paciente. Disparou, fase ins. Aí eu vou fazer algumas vezes aqui para encher, né? Então, disparou, fase ins, foi uma vez. Ciclagem, recolhimento elástico, o ar saiu. Tudo acontece por diferença de pressão. Primeiro está dando uma pressão que o ar está entrando, então vai lá a pressão. Ó. Eu sou o ventilador. Disparou. Toda essa fase que eu estou inchando, fase inspiratória. Quando vai passar para a fase ex, ciclagem. Quando a luva está secando, fase expiratória. Entendeu? Essa base é o conhecimento teórico. É o conhecimento teórico, é essa base. E aí você vai olhar, no momento do disparo está acontecendo da forma correta, na fase ins está acontecendo da forma correta, no momento de ciclagem está acontecendo da forma correta, na fase expiratória está acontecendo da forma correta. Toda vez que você olhar a monitorização gráfica, você vai correlacionar com o normal e se está ou não normal. Se está aceitável. Esse é o conhecimento teórico. Conhecimento prático é você tentar identificar agora o que está gerando esse disparo alterado, ou essa fase ins alterada, ou essa ciclagem alterada, ou essa fase ex alterada. Que aí pode ser multivariável. Pode ter mais de uma variável gerando a sincronia, e pode ter variáveis de um local e de outro local, pode ser do paciente, do ventilador, do circuito, ou pode ser a variável de apenas um componente desse sistema de acoplagem entre o paciente e o ventilador. Dá um exemplo prático, que ficou falando aí, identificou fase ins, disparo, ciclagem, fase ex. Você sabe essa base, sabe o conhecimento básico. Vai identificar agora o conhecimento prático. Pô, vamos dar um exemplo, Antônio, dá um exemplo disso daí, bem específico. Bem, uma coisa que eu tenho que pegar isso hoje e nunca mais vou esquecer. Vamos lá, pegue isso, nunca mais esqueça disso daí. Você chegou lá no paciente,
Todo mundo pegou aí que tem todas as fases, né? Você viu lá, fase inicial, fase ex, ciclagem, disparo. E aí você já entendeu o conhecimento teórico básico, entendeu que tem que alterar, ver a alteração, e agora eu vou desenhar o gráfico de fluxo. Vamos utilizar só o gráfico de fluxo hoje, para não ficar discutindo muita coisa. Olhou na monitorização gráfica. Caçar, vamos atrás. Pô, a fase in, o disparo está igual como o Antônio desenhou. O disparo está ok. A fase inspiratória, eu estou vendo algo alterado. Fase a ciclagem está igual como o Antônio desenhou. A fase expiratória, eu estou vendo alterado. E aqui, dispara. O que é que pode estar acontecendo? Aí você tem que correlacionar agora conhecimento prático com conhecimento teórico. Caso clínico do paciente. O paciente está sedado, tem que ter os dados, né? Então o paciente está sedado, ventilando em PCV, tempo inspiratório de 1,0 segundos, sensibilidade igual a 2, FO2 40%, rise time em 0,2 milissegundos, PIP 8, delta de pressão, diferença da pressão ins para a pressão ex, 15 centímetros de água, gerando um volume corrente de 400 ml, está dando 8 ml por quilo de peso predito, mantendo a saturação boa, frequência cardíaca normal, pressão arterial normal, nenhuma alteração. Você vai lá no paciente, tem que ter o conhecimento, tem que saber avaliar o paciente, vai ter um processo de tomar decisão, que a gente já discutiu aqui em outros momentos, uma metodologia que você vai discutir bem na semana do TI Sem Medo, e você chega lá no processo de tomar decisão, prontuário, receber a questão, vários pontos que a gente discute sempre. Chegou lá, avaliou no paciente, inspeção, palpação, ausculta, testes específicos, foi lá vendo o paciente, chamou, e durante a anamnese, durante a fase de avaliação, você chamou o paciente, deu estímulo doloroso. Vou pegar o nome, vamos botar o meu nome mesmo, Antônio. Aqui é o fisioterapeuta, está me escutando, e o paciente está lá, totalmente largado. Sem responder. Você palpa o tórax e o abdômen do paciente, não percebe nenhuma contração da musculatura, o paciente está totalmente ali sedado. Você tem o quadro clínico todo do paciente, e aí faltou um dado que eu não coloquei de propósito. Está ajustada a frequência respiratória de 18, mas o paciente está fazendo uma frequência de 25. E agora vamos deixar claro o que, pode estar acontecendo. O fluxo expiratório está chegando a zero, certo? O fluxo expiratório está chegando a zero. O padrão da curva, não teve padrão da curva de aumento de obstrução. Padrão de obstrução, a gente tem como fosse uma raiz quadrada, assim, ó. Um padrão de obstrução. Tem um pico, depois vem e volta a apresentar esse abaulamento na curva expiratória, certo? Não tem esse padrão, tá? Chegando a zero. Ok, então provavelmente não é obstrução, não tem essa alteração desse triângulo aqui do fluxo expiratório. Ele está tendo um padrão tendendo ao normal, de uma mecânica normal. Você não vê o serrilhamento da curva, que poderia ser acúmulo de secreção, está com secreção, que pode estar gerando obstrução. O serrilhamento da curva, no gráfico você vai ver diferente, mas seria mais ou menos assim, né? Você tem a parte serrilhada na curva expiratória, que poderia ser acúmulo de secreção. Pô, não parece ser serrilhamento da curva. O paciente está sedado, está ajustado 18, 25. Ah, sedação, o paciente não pode estar assumindo a ventilação? Pode. Mas quando você avaliou o caso concreto, você ficou em dúvida se o paciente estava disparando mesmo, porque ele não dá nenhum sinal de disparo do ventilador. Você não vê o paciente fazendo esforço, não percebe uma variação de pressão muito alta. E aí o que é que a gente está observando aqui? Ó? Uma frequência. Tem uma frequência rítmica. Tem uma frequência rítmica no gráfico de fluxo. Se está ajustado 18, o paciente está fazendo 25, aqui a gente vai ter 25 por minutos, 60 minutos, dividido por 25. A gente vai ter um ciclo, certo? Qual é o tempo de um ciclo? Eu quero saber qual é o tempo de um ciclo. 60 minutos dividido por 25 incursões por minuto, eu tenho o tempo de um ciclo. Dá 2,4 segundos, certo? Aí vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz aleatório, certo? Se eu errar, foi de aleatório. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Em 2,4 segundos, tem 14 oscilações no gráfico de fluxo. Algumas vezes não é percebido no fluxo inspiratório, isso que eu vou explicar agora. Outras vezes é percebido, mas a maioria das vezes é percebido no fluxo ex, principalmente quando tem uma fase de pausa expiratória. Então, tem 14 movimentos durante cada 2,4 segundos. Então, se eu botar 14
vezes 25, que é a frequência respiratória que está acontecendo. Ó, vai dar errado aqui o cálculo que eu fiz, porque eu botei de forma aleatória, mas quer dizer que dentro de um ciclo expiratório, a gente tem várias oscilações acontecendo e uma dessas oscilações gera o disparo do ventilador. Uma das oscilações está fazendo o paciente disparar. Isso daqui não é o esforço do paciente. Esse ritmo que está mostrando aqui é o ritmo de oscilação cardíaca, que pelo cálculo vai dar doido aí. Não esqueça o cálculo, porque eu botei muito em relação ao tempo que vai ter aqui. Mas, se você observar direito, dentro do caso clínico real, você vai ter a frequência cardíaca dentro dessa oscilação. Alguns pacientes podem ter o alto disparo do ventilador, o ventilador acha que o paciente está disparando por causa da oscilação cardíaca que é percebida pelo sensor do ventilador. E isso você só consegue identificar se você for caçar, tiver avaliado o paciente como um todo, tentar identificar se o paciente está disparando mesmo ou não. Por isso que eu disse que muito mais do que você só olhar o gráfico, você tem a capacidade de identificar qual a causa. Porque isso aqui muitas vezes passa despercebido. Muitas vezes passa totalmente despercebido. O pessoal fica achando que o paciente está disparando o ventilador naquela frequência, termina até passando por modo espontâneo e o paciente nem tem drive. Vai acontecer o tempo todo? Não, isso é uma das possíveis causas de autodisparo. Uma das possíveis causas do autodisparo vai ser isso. Mas se você só tem a capacidade de identificar, se você tiver um olho treinado, se você for treinado, se você souber que pode acontecer aquilo dali, e for atrás de procurar. O que você vai ver é que é um ritmo diferente de um ritmo de frequência respiratória. É um ritmo parecido com o ritmo da frequência cardíaca. Você vai estar com o monitor cardíaco, você até olha ali e vai estar vendo. Ah, mas eu preciso olhar? Não, você vai ver que tem um ritmo. Você vai ver que tem um ritmo diferente, que não é um ritmo de frequência respiratória. E não é o serrilhamento da curva. É um ritmo de oscilação cardíaca que pode estar gerando alto disparo. Isso é um tipo de assincronia para uma coisa simples que você poderia ter corrigido aumentando a sensibilidade. Aí, nesse caso, por ser um alto disparo causado por uma oscilação cardíaca que é percebido no ventilador, que essa oscilação está gerando uma alteração de fluxo, e aí o ventilador dispara, como é que você vai corrigir? Vai alterar a frequência cardíaca do paciente? Não. Aí, nesse caso, você aumenta a sensibilidade. Precisou ter o conhecimento para tentar identificar, precisou ter um processo de tomada de decisão para identificar, uma metodologia, ter o raciocínio clínico, fazer um teste simples, que é aumentar a sensibilidade. Você já observa se está aumentando o esforço do paciente. Lembra do esforço? Não está aumentando o esforço. Parou o autodisparo. Resolveu a sincronia.